Ontem eu postei um vídeo aqui da amante que denunciou o próprio amante para sua esposa. E eu disse nesse vídeo que era o próprio inimigo em ação. E eu quero provar isso para vocês através de um versículo da Bíblia, aonde está contando a história de Sansão e Dalila. Sansão também foi traído por Dalila. Por que que Sansão foi traído por Dalila? Porque Dalila estava possuída por Satanás. Por isso que Sansão foi traído por Dalila. Gente, a gente precisa entender que a traição, ela é um espírito do inimigo, tá? Então, muitas vezes, as pessoas terão esse espírito dentro delas. Tudo quanto é coisa que é pecado, imoralidade sexual, sabe? Tudo aquilo que destrói a humanidade, existe um espírito do inimigo ali. Isso é real. Quando a pessoa se deita com uma pessoa que está com o espírito do inimigo, ela se torna uma só carne com aquela pessoa. Os mesmos comportamentos que aquela pessoa tem, a outra também terá. Então, se a pessoa se deitou com uma pessoa que trai, seja homem ou seja mulher, gente, ela tem 99% de chance de fazer a mesma coisa. Às vezes não vai trair com ato sexual, mas trai dessa forma, como a prostituta fez, denunciando, perseguindo, falando mal, sabe, pegando dinheiro. Existem outros tipos de traições, ocultando a verdade, né? Às vezes vai lá e fala para o homem, olha, eu estou precisando de dinheiro para isso, mas vai fazer outra coisa. Então, existem vários tipos de traições. Nós temos uma visão que traição é apenas o ato sexual. Não é. Como que Judas traiu Jesus? Foi com ato sexual? Ou foi entregando ele? Isso é uma traição. Nós precisamos ter uma mentalidade diferente sobre traição. Traição, gente, é quando você faz algo que prejudica o outro. É quando você prejudica alguém. Toda traição, gente, ela é isso. É quando você denuncia alguém, é quando você faz algo que esconde de alguém. Se eu comprar algo e esconder do meu marido ou da minha mulher, eu estou traindo. Quando eu faço algo que eu escondo, quando eu minto, eu estou traindo. Então existem muitos tipos de traições. E existem aquelas traições bobas que a gente não leva em consideração, mas que não deixa de ser uma traição. Se você fala para o seu marido assim, olha, eu não quero que você faça isso, e ele fala para você, eu não quero que você faça isso, né? Vocês entram num acordo de não fazerem isso. Aí você vai lá e faz escondido. Você está traindo. Sua mulher ou seu marido pode nunca descobrir, mas você tinha um acordo e isso gerou uma dívida com Deus. Então, o inimigo, ele pega nessas pequenas traições do dia a dia e que as pessoas não levam isso em consideração, né? Ah, se você se deita com uma pessoa que trai, gente, a chance de você trair é de 99%. Até eu fiz um vídeo que eu vou soltar aqui falando por que que as mulheres estão tão promíscuas hoje. Porque elas se deitam com um homem promíscuo, se torna uma só carne. Depois elas estão fazendo a mesma coisa que o homem. Veja como que a mulher hoje ela está muito idêntica ao homem. E isso aconteceu por causa de atos sexuais, se tornando uma só carne. Porque quando a gente pega o que significa uma só carne, um só espírito no início, está escrito ato sexual. É a conjunção carnal que faz duas pessoas se tornarem um. Não é o papel, não é a cerimônia no religioso, não é a cerimônia na igreja que faz um homem ou uma mulher se tornar uma só carne. É o ato sexual. Eu trouxe até um padre aqui fazendo uma live para esclarecer isso para vocês. E o inimigo ele está presente. Quando a gente pega a história de Sansão, tá? Sansão, olha para você ver. Satanás queria saber de onde vinha o poder de Sansão. Sansão era um homem muito poderoso. Deus, quando fez Sansão, ele falou para Sansão, o seu poder está no cabelo, nunca corte o seu cabelo. Sansão venceu leões. Sansão venceu guerras. Quem conhece a história de Sansão sabe. Sansão tinha poder. Era um homem invencível pelo poder de Deus. Mas ele tinha uma ordem. Qual que era a ordem de Deus? De não pecar. Sansão não podia desobedecer a Deus. Que se ele desobedecesse a Deus, ele perdia o poder dele. E Sansão desobedeceu a Deus. Como que Sansão desobedeceu a Deus? Sansão se apaixonou por uma prostituta. A prostituta, ela estava cheia do espírito de Lilith. E diante desse poder de Lilith que estava nela, ela usou todo o poder de sedução para atrair Sansão, para descobrir o poder de Sansão. Porque chegou
os filisteus oferecendo para ela dinheiro, muito dinheiro, para que ela descobrisse o poder de Sansão. E ela fez isso. Ela descobriu o poder de Sansão. E quando ela descobriu o poder de Sansão, foi lá e cortaram o cabelo de Sansão. Sansão enfraqueceu. Acabou Sansão. E quando destruíram Sansão, o que fizeram? E após tirar o poder de Sansão, o deus Dagon, quem é Dagon, gente? Era o próprio Satanás. Eles fizeram uma festa para comemorar isso, aonde eles diziam que eles tinham tirado o poder de Sansão, aonde o nosso Deus Todo-Poderoso tinha entregado Sansão para eles, mas o nosso Deus Todo-Poderoso não entregou Sansão para eles. Quem se entregou foi o próprio Sansão, porque a fraqueza de Sansão estava na mulher pervertida. Quem destruiu Sansão foi ele mesmo, por não ter um equilíbrio emocional, por não saber se controlar diante dos seus desejos, e ele foi se envolver, se apaixonar logo por uma prostituta. Gente, o inimigo ele existe, ele é real, ele é verdadeiro. Aonde tem pecado, tem ele. Por isso que a Sagrada Escritura fala que não tem como a gente servir dois senhores. E a gente precisa entender o que é o mundo espiritual, o que é luz, o que é as trevas, como que o inimigo trabalha, como que é Deus. Deus está todos os dias nos dando poder, nos capacitando, mas é os nossos pecados que tiram o nosso poder. São os nossos pecados que fazem com que as pessoas se tornem escravas do inimigo e ficam presas na mão do inimigo, sofrendo, padecendo. Eu estou fazendo um estudo e eu estou com uma pessoa muito sábia ao meu lado me orientando. Eu estou levando muitos versículos, nós estamos conversando. Eu cheguei a uma conclusão que todo sofrimento ele é a ausência de Deus. Quando uma pessoa nasce, Deus dá todo o poder, porque é a imagem e semelhança dele. A pessoa já nasce com o poder. Mas ela vai crescendo dentro de um berço, aonde já vai gerando mágoas, ressentimentos, ódio. Tudo isso é a ausência de amor. A ausência de amor, a ausência de perdão é a ausência de Deus. E quando há a ausência da luz, a escuridão se faz presente. E o inimigo vai tomando posse aí. E ele vai conduzindo uma pessoa, porque ele começa a habitar ali. É o espírito dele que vai fazendo aquelas pessoas terem comportamentos de traição, de mentira, de enganação, de destruição. Por que hoje a maioria dos terapeutas trabalha os traumas da infância? Porque é lá que está a raiz, aonde o inimigo toma posse. Por mais que nós somos humanos, temos comportamentos humanos, somos seres humanos, né? Por mais que nós somos racionais e emocionais, existe um espírito. Todo ser humano é um templo de um espírito. E uma pessoa, quando ela está possuída pelo inimigo, ela vai destruir o outro. A ausência de amor, existe a destruição. Vocês acham que se as pessoas estivessem cheias de amor, elas seriam capazes de destruir o outro? Não seria. De jeito nenhum. Ela não causaria dor no outro. Quando uma pessoa está causando dor no outro, é porque ela está cheia de dor. A ausência de amor aí. Porque se o amor estivesse aí, ela não estaria fazendo aquilo. Ela só faz aquilo porque é a ausência do amor. Eu tenho estudado muito sobre isso, eu tenho pesquisado muito sobre isso. Diante de sofrimento das pessoas, diante de coisas que acontecem, o que está por detrás disso? Porque existem muitas coisas, gente, que é inaceitável. Poxa, a mulher sabia que o cara era casado. Ela aceitou ficar com o cara casado. Só que esse cara casado, por que ele procurou essa mulher fora? Porque estava faltando sexo em casa, carinho em sério, amor, atenção? Não, nem sempre é isso. Muitas vezes é uma carência que ele traz da infância, uma dor. O inimigo está com ele ali na mão, faz ele cair na tentação pela fraqueza, porque o inimigo sabe a fraqueza do homem. A mulher que é amante já sabia, entrou nessa sabendo, mas ela quer destruir. O espírito que está ali é espírito de Lilith, literalmente de Lilith, da prostituição, simplesmente seduz e depois ataca e destrói, como Dalila fez. A destruição está aí. O dia que o ser humano entender o que está por detrás realmente de uma traição, eu tenho certeza que a maioria das pessoas deixariam de trair, porque elas iam vencer isso de uma forma totalmente espiritual e não humana. E espiritual mesmo, aonde traria Deus, para que Deus curasse ela e ela abandonasse esse pecado.